Eu fui no fim de semana passado, na semana passada, para Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Quem não sabe, eu tô aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e fui para Juiz de Fora, Minas Gerais, num congresso de Ciência, Saúde e Espiritualidade, um congresso internacional. E alguns acompanharam, fui fazendo uns stories, depois ficou, a gente não consegui mais fazer stories, está cheio de fotos, cheio de vídeo para ainda colocar para vocês. Mas eu não dou conta de fazer tudo isso, né? Participar, prestar atenção, fazer anotação e ainda colocar isso tudo nas redes, né, para vocês. Mas olha só, eu até tô com as minhas anotações aqui, ó, meu caderninho, a programação do congresso, a pastinha, tudo, deixei aqui perto de mim, ó, para que eu possa, se eu precisar lembrar alguma coisa, né? Fui fazendo esse compilado e pensei que legal, a gente vai ter aula bem logo depois quando eu volto de lá. Então, eu vou passar essas novidades para vocês. Michele, a Marina. Oi, Marina. A Marina de Brasília. A Marina, daqui uns dias, daqui uma semana, vai estar aqui para neuroimersão em saúde emocional, mindfulness, inteligência espiritual. A Michele também. A Gisele não, mas ela tinha que estar. A Adriana também poderia estar. A Cibele, a Leda. Ai, que legal, gente. Bom, então vamos lá. É, vou passar para vocês esse sétimo congresso. Esse congresso ele é hoje um dos movimentos assim mais acadêmicos, assim mais relevantes da América Latina, sabe? Porque ele integra a espiritualidade, a saúde, a ciência, a experiência humana de uma forma bem séria, bem científica, né? Baseada em evidências. Isso é difícil. Agora já se tornou referência nesse ponto por conta do núcleo, do NUPES, que é um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que reúne pesquisadores, médicos, psicólogos, educadores, filósofos, cientistas, profissionais da saúde mental, estudiosos da espiritualidade e de práticas clínicas, né? Inclusive, o primeiro dia, que foi os mini cursos, foi lá na Universidade Federal de Minas Gerais, de Juiz de Fora. E foi muito legal conhecer toda aquela cidade que é esse centro acadêmico. Então, o que torna esse congresso assim tão importante não é só esse fato da espiritualidade, né? É que justamente agora, finalmente, as instituições acadêmicas estão validando o que ficou assim por décadas muito separado de uma prática profissional dos profissionais de saúde, que é esse impacto da dimensão espiritual sobre a saúde emocional, sobre o sofrimento psíquico, sobre o sentido existencial, sobre o enfrentamento da dor, prevenção do suicídio, inclusive, a qualidade de vida, os cuidados paliativos, a espiritualidade está ali muito, muito importante, presente. E esse funcionamento humano. Então, essa conferência, esse congresso, ele teve uma conferência inaugural, né? O primeiro dia a gente foi para o mini curso de manhã e eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Eu participei de tinha que escolher, a gente queria estar em todos, né? Participei de um mini curso sobre espiritualidade no ensino e foi muito, muito interessante. E à noite nós tivemos a conferência inaugural com o doutor Alexander Moreira Almeida. Ah, não peguei o livro, o último livro dele aqui. Devia ter deixado aqui para mostrar para vocês. Enfim, ele é um dos principais pesquisadores no mundo nessa área de espiritualidade e saúde. É daqui, né? Nossa, aqui do Brasil, do nosso Brasil. Aliás, o Brasil está sendo um grande produtor de pesquisas científicas em espiritualidade. E o Alexander, né, esse mestre, esse doutor, ele é muito muito especial porque muitas pessoas assim ainda imaginam
que essas discussões de espiritualidade dentro da ciência, elas são conduzidas só por alguns grupos assim mais alternativos ou sem um rigor acadêmico. E eu me surpreendi com o rigor acadêmico que eles, da forma como eles tratam essas pesquisas, são extremamente rigorosas. E o currículo, né, desse professor desmonta qualquer um, né? Ele é médico, psiquiatra, tem pós-doutorado em psiquiatria, ele é fundador desse núcleo do NUPES, aqui da Universidade de Juiz de Fora, e é uma referência internacional sobre essa pesquisa científica de espiritualidade, de religiosidade, de consciência de saúde mental. E escreveu centenas de artigos científicos publicados em periódicos muito conceituados internacionais, participa de associações mundiais de psiquiatria e espiritualidade e ajudou a construir boa parte dessa base científica que hoje está sustentando essa discussão séria de espiritualidade dentro da medicina e da saúde mental. E dessa forma, faz com que nós, profissionais, né, ou pacientes, que a gente possa olhar a partir de um novo lugar, onde a gente não fala só de uma opinião pessoal, de um gostar da espiritualidade, eu sou espiritualizado, a gente está falando de pesquisa séria, de produção acadêmica, de investigação científica, internacional. E isso eu percebi, assim, chegando lá, já nessa primeira noite, nessa primeira aula inaugural, que a minha experiência aqui de 20 anos de trabalho com saúde emocional e 6 anos de internet, né? O meu objetivo sempre foi trazer como consciência, emoção, percepção, o sentido existencial, que é a inteligência espiritual, impactam o corpo, a mente, os vínculos, nossos afetos, a nossa fisiologia emocional, a direção de vida, nossas escolhas. Então, só foi corroborando o que eu já estou trazendo aqui, o que eu já estou fazendo. E nessa palestra, o doutor Alexander, ele falou, né, dentre várias coisas que eu tenho que resumir aqui, que durante décadas a visão dentro das universidades foi uma visão materialista. A ideia era de que tudo deveria ser explicado só por partículas, por química, por matérias, por forças físicas. E aí, dentro dessa lógica, as experiências espirituais, elas eram vistas como superstição, como irracionalidade, oi Mara, como fragilidade. Inclusive, ele falou que acreditar em Deus alguns anos atrás, né, nessas instituições, nas universidades, era interpretado como um problema de personalidade. Então, isso é extremamente importante, porque explica esse preconceito histórico que ainda existe quando a gente fala sobre consciência, sobre percepção ampliada, sobre a inteligência espiritual, que é o sentido profundo, o impacto emocional da dimensão espiritual. E o Congresso, ele vai mostrar exatamente o contrário desse preconceito. Ele vai mostrar que quando a gente ignora, né, ou que ignorar a espiritualidade não tornou a ciência mais rigorosa, tornou o entendimento do ser humano incompleto. E nessa linha, ele falou uma frase que foi, assim, acho que a mais importante de todas. Eu preciso ainda, vou fazer um post, uma história com essa frase, né? Que ele diz assim, mais ou menos assim, que quando a ciência tenta estudar o ser humano, ignorando essa essência espiritual, essa dimensão espiritual, ela não está sendo rigorosa, ela está sendo incompleta. E essa frase, assim, todo mundo aplaudiu quando ele falou, né? Ou seja, não está tendo rigor científico quando se ignora essa dimensão. Está sendo incompleto. E aí
se o compromisso da ciência é em observar, em estudar, em responder às perguntas, precisa se integrar e olhar para essa dimensão para ficar completo, não dá para deixar incompleto. E o sistema, inclusive, oi Claudete, e o sistema bioquímica das emoções, que eu desenvolvi aqui, é também exatamente sobre isso. Consciência e corpo não são separados, o que acontece em um acontece no outro, acontece em um, afeta o outro. E a gente pode treinar a inteligência espiritual, ver esse sentido para ter mais saúde emocional. Então, seja para nossa própria autonomia ou para a gente ajudar os outros como profissionais. O sofrimento humano ele não acontece só no corpo, nem só na mente. Existe o sofrimento existencial, existe a perda de sentido, existe uma desconexão profunda e sem trabalhar a consciência, a coerência emocional, a direção de vida, um sentido, esse processo terapêutico ele fica incompleto. E o CONUPES, né, esse congresso, mostrou exatamente isso. A espiritualidade vai saindo desse lugar subjetivo e ele passa a entrar num lugar objetivo, como um objeto legítimo de investigação científica, de manejo clínico, de educação e de prática profissional. E isso é muito importante, porque durante muito tempo os profissionais da saúde foram treinados para olhar apenas para o biológico ou no máximo para o psicológico, né? Tá aqui a Cibele, tá aqui, a Cibele é uma psicóloga, né? Não sei se tem mais alguém aqui que é médica, médico, enfim, ou aqui no. Olha, a Paula entrou lá no Insta, a Carol. Então, gente, muitas vezes para ali, nessa visão acadêmica, para ali. E não integrar isso é incompletude, porque a gente não sofre só no corpo ou só na mente. A gente sofre com essa perda de sentido, como eu falei, com esse vazio, com a desconexão profunda entre a pessoa e a própria vida, né? E é justamente aí que entra a inteligência espiritual, que eu tanto falo aqui. E quando o Congresso fala, daí nessa aula inaugural, ele ainda estava abordando essa dimensão biopsicossócio-espiritual do ser humano, né? Biopsicossócio-espiritual. Ele está falando dessa visão integral do ser humano, uma visão que vai entender os sintomas emocionais, que não podem ser analisados só por neurotransmissores ou por um comportamento. Tem uma dimensão subjetiva, tem uma dimensão simbólica, tem uma dimensão existencial, tem uma dimensão de consciência envolvido. E isso se aproxima muito do que a gente vem vendo aqui há, 50 aulas, né? 50 encontros, mais do que isso. A emoção não é só psicológica, ela é física, ela altera a fisiologia, ela altera a nossa percepção de mundo, ela altera a nossa cosmovisão, ela altera a nossa tomada de decisão, ela altera a adesão ao tratamento, tá? E daqui a pouco eu já vou falar das pesquisas importantíssimas de desfecho, e esse foi um ponto muito importante, porque falar da espiritualidade dessa forma rigorosa, com esse rigor científico, comprova desfechos positivos. Ou seja, o que importa numa pesquisa na ciência é o desfecho, é o final. Se esse final não mudou nada se eu fizesse A ou B ou C, então não tem importância, mas sim, os desfechos, quando essa dimensão espiritual foi olhada, incorporada no tratamento, foram diferentes. E isso é muito importante. Então, para mim, assim, é urgente, né, que todos possam entender como que os estados emocionais, a consciência, o campo interno, a percepção, a construção de sentido, a inteligência espiritual impactam o corpo, as decisões, os vínculos e essa nossa vida prática do dia a dia. Um outro ponto bem importante, tudo bem, Claudete? Um outro ponto
bem importante apresentado na palestra inaugural foi a prevalência da espiritualidade no mundo. E vocês sabiam que 76% da população mundial, 76%, possui alguma religião? Religião. Olha que interessante. E os outros 24%, para fechar 100, né? Os outros 24%, a maioria dentro desses 24% mantém algum tipo de espiritualidade, não necessariamente religião. Olha que interessante. Que interessante. E não existe nenhum país do mundo com mais de 28% da população sem crença alguma em uma dimensão transcendente, ou seja, no máximo 28% não acredita em nada. No máximo, no mundo todo. Na maioria dos países, esse número é menor que 10%. No Brasil, 91% das pessoas acreditam em Deus, acreditam em vida após a morte ou alguma dimensão além da matéria. Então, visivelmente, a espiritualidade não é um fenômeno periférico. Ah, obrigada, Johnny. Johnny falou que tá cortando parte da minha testa. Vou falar que eu tô com o celular com o Instagram também, no mesmo lugar aqui, ó. E aí eu tô me olhando na tela do Insta. Por isso, obrigada. Legal. Então já vou mais para trás aqui, ó. Pronto. Tá. Então, o que eu estava falando, que a espiritualidade não é um fenômeno periférico, é uma dimensão humana prevalente no mundo. No Brasil, 91%. E se isso impacta diretamente a vida da maioria das pessoas, pensa só, ignorar essa dimensão dentro da saúde se torna uma limitação científica, uma limitação clínica. Se 91% das pessoas têm a espiritualidade, seja religião ou espiritualidade, no Brasil. E aí, um ponto muito importante é que os pesquisadores mostraram que a espiritualidade ela não possui uma relação direta com baixa escolaridade ou falta de inteligência, como durante muito tempo foi insinuado dentro da academia, né? Quando tinha essa separação, esse preconceito. Então, em alguns contextos brasileiros, inclusive, existe uma relação aumentada entre crença na vida após a morte e a escolaridade universitária. Então, tanto nessa palestra inaugural, quanto durante todas as outras mesas redondas do Congresso, ficou muito claro, sabe, isso, que hoje existem milhares de pesquisas mostrando a associação entre a espiritualidade e melhores indicadores de saúde física, de saúde mental, mudando esse desfecho. No caso de depressão, de suicídio, de alcoolismo, uso de drogas, e aumentando a capacidade de enfrentamento emocional, que eles falam de coping, coping emocional. É o enfrentamento, seria uma resiliência, a gente enfrentar mais aquele desafio de saúde que a gente precisa enfrentar. E o dado mais forte assim de toda a abertura foi uma apresentação de uma meta-análise de meta-análises publicada no JAMA, que é o Journal of the American Medical Association. É uma revista das mais respeitadas do mundo na medicina, mostrando que o envolvimento religioso barra espiritual, né? Religioso e espiritual, no caso, tá junto, aparece como um dos fatores protetivos mais fortes contra o suicídio. Isso é gigantesco. E eu vi depois nas mesas redondas lá, os estudos feitos no Brasil. Isso significa que a espiritualidade produz um impacto mensurável, palpável sobre o sofrimento psíquico e a preservação da vida.
E por que que eu insisto em trazer, né, esses conteúdos gratuitos aqui? 50 aulas, mais do que isso, desde que eu comecei aqui no Instagram, que a minha filha abriu a conta lá quando começou a pandemia, finalzinho, um pouquinho antes, né? Finalzinho, início de 2020. Por que que eu insisto em trazer aqui? Porque quando uma pessoa perde sentido, perde coerência interna, conexão consigo mesma, esse sistema emocional ele vai colapsar, vai entrar em colapso. E a gente precisa ter suporte, treinar essa autonomia emocional, trazer esse conhecimento, ampliação da consciência, para que a gente possa trazer autonomia. Autonomia não é só conseguir sozinho. Autonomia emocional, como eu vou sempre trazendo aqui, trabalhando essa inteligência espiritual, é conseguir sim ver sentido, conseguir sim buscar ajuda, buscar o profissional, não ficar sofrendo sozinho, entender o que está acontecendo, né? Ter essa abertura de mente, de coração, de vontade. E aí, sim, Claudete, somos seres multidimensionais, sim, exatamente. E um outro eixo muito importante, assim, da palestra foi mostrar que grandes instituições médicas começaram oficialmente a incorporar a espiritualidade nas práticas profissionais. Por exemplo, no Brasil, né? No mundo, a Associação Mundial de Psiquiatria e aqui no Brasil, né, Associação Mundial de Psiquiatria, ou seja, no mundo, essa associação já incorpora a dimensão espiritual. E 7 especialidades brasileiras têm sessões voltadas para a espiritualidade aqui no Brasil. E isso demonstra essa mudança mais estrutural do acadêmico, da formação dos profissionais, dos futuros profissionais que estão saindo, se formando, né? A saúde, ela está começando a compreender o ser humano com essa forma mais integral. Inclusive, o Alexander diz que já não faz mais sentido a gente pedir desculpa por estudar a espiritualidade dentro da ciência, que por muito tempo foi assim. Desculpa aí, mas né, eu vou estudar um pouquinho aqui a espiritualidade. A fala dele foi muito clara. Já chegou a hora de sair da retaguarda. Ele falou bem isso. Não estamos mais na retaguarda pedindo desculpa por estudar isso. A gente agora está enfrentando, estamos fazendo. Hoje temos evidências científicas suficientes para discutir a espiritualidade de forma ética, de forma séria, de forma acadêmica. Eles estão produzindo muita coisa lá, mas é muito mesmo. O Brasil é um dos maiores produtores de pesquisas sérias nesse sentido. Eles tinham recém voltado de um congresso mundial também nos Estados Unidos, não lembro bem onde foi, que agora eu já esqueci. Mas eles tinham voltado há 3, 4 dias antes de apresentar, e o Brasil, os brasileiros foram os que tiveram maior presença nos estudos da espiritualidade, tá? A mesa redonda sobre saúde mental positiva e espiritualidade, ela se conectou muito com as ideias, né, de que a saúde emocional não é só ausência de transtorno. Não basta não ter nada. A gente precisa ter presença, coerência interna, percepção, regulação emocional, né? Então, é todo um conjunto de qualidades, de bem-estar, não só não ter algo. E aí a palestra sobre espiritualidade, religiosidade e prática clínica em psicologia reforçou uma necessidade crescente dos profissionais que eles precisam aprender, né, a lidar com essa dimensão espiritual do paciente, sem reduzir isso a uma crença apenas, ou uma patologização, uma patologia. Então é complexo porque
as universidades precisam começar a integrar essa dimensão, e aí não cabe isso nos currículos, né? E aí já fecha com o mini curso que eu fiz. Isso é difícil de fechar nos currículos, de ter uma disciplina apenas de espiritualidade, porque essa disciplina ela vai ser colocada onde, né? No primeiro ano? No último ano? Essa foi uma discussão, foi muito interessante. Vou fazer já esse parênteses aqui, dessa dificuldade de colocar o ensino, né, dessa dimensão espiritual, essa inclusão no currículo dos profissionais de saúde. E aí que se chegou numa conclusão, eu já vou falar, obviamente, a conclusão, né? Que também são os pesquisadores, foi o Giancarlo, não sei o quê, teria que olhar o nome dele aqui, e uma outra, que eu acho que até a esposa dele, também uma outra pesquisadora. Enfim, já passaram a resposta aqui para nós num outro momento, não foi no mini curso, que o caminho é trazer essa dimensão espiritual transversal ou longitudinal ao longo de todo o curso. Todos os professores, incluindo em todas as disciplinas, na sua disciplina anatomia, vou incluir essa dimensão espiritual, religião, espiritualidade, né? Todas as disciplinas, esses professores, incluindo essa dimensão, então, ela transversaliza todo o curso. Esse é o caminho. E aí, se você é um profissional, um professor, chegamos em mais um ponto. Como eu faço? Inclusive, foi uma das perguntas que ele colocou no slide lá. Como eu faço? É o que eu sempre falo aqui para vocês. Como eu faço? Vamos para o laboratório, como eu faço? Porque a pergunta é: e agora? Como eu faço? Como eu integro essa espiritualidade no meu ensino, na minha disciplina como professor, né? Então a gente precisa ter ferramentas, ter meios para fazer isso. E eu convido quem está aqui, que dá aula, que quer levar um pouco dessa visão da espiritualidade, da religiosidade, vamos participar aqui das aulas, vamos participar do laboratório, como eu faço, vamos fazer um grupo, vamos trocar ideias de como fazer. Oi, Edmur. Ah, que legal! Que bom que você está por aí, ó. Tema fascinante e importante. É, eu não vi o teu oi no começo. Que legal. A Claudete disse: o importante é começar com doses homeopáticas. Sim, Claudete. Foi o que a doutora Cristina Puhalski também, que foi a palestrante internacional, falou. Mas eu vou falar já disso daqui a pouquinho. É, não dá para chegar empurrando, não dá para chegar com os dois pés, não cabe na grade acadêmica, né? Então tem que ter um espaço, mas esse espaço está sendo colocado sim. Quanto mais também esses profissionais e esses professores vão colocando dentro das suas matérias. Então a gente teve uma mesa também redonda sobre mecânica quântica, neurociência e consciência. Gente, juro. Todos os três, quando eles estavam falando de consciência, mente, falei, meu Deus, parece os meus slides da formação em saúde emocional. A gente vai falando de consciência, depois a mente, daí o que que é, daí a gente vai lá para o átomo, para o pouquinho, para explicar o que é tão difícil de ser explicado. E essas mesas, sobre essa mesa sobre, que tinha três profissionais ali, muito interessante, mostrou como a ciência começa a tentar compreender esses fenômenos ligados à percepção, os estados ampliados de consciência, que são temas que ficaram durante anos fora do ambiente acadêmico tradicional, né? Então, as discussões sobre experiências espirituais, estados não ordinários de consciência, até tem uma foto que eu bati que, como é que era? Acho que era 95% dos, como é que é? Dos estados
esses não ordinários, né? São fora do comum, do ordinário, do comum, que é uma coisa em inglês, né? Que se fala. Estão, 95% são estados não ordinários de consciência. Então, o que que é o ordinário? O que que é o comum se 95% é ter esses estados não ordinários de consciência, né? Isso se relaciona muito com essa percepção de campo que a gente vê sempre aqui nas aulas aqui comigo, a inteligência espiritual, essas experiências internas profundas que são mal compreendidas ou confundidas com adoecimento. E aí teve uma outra mesa sobre manejo clínico das experiências espirituais e anômalas, que é especialmente importante porque mostra uma preocupação científica real de diferenciar a experiência espiritual legítima e uma desorganização psíquica, né? Isso é necessário também para os profissionais. E as pesquisas, outra mesa foi sobre a prevenção do suicídio, os cuidados paliativos e esse enfrentamento emocional, que vão mostrando que a espiritualidade produz esse impacto concreto no desfecho, né? E aí, sobre o ensino da espiritualidade na psicologia, na psiquiatria, na medicina, foi mostrado exatamente isso que eu falei agora há pouco, que a formação profissional está mudando, que a tendência é que profissionais da saúde precisem cada vez mais compreender a subjetividade, a espiritualidade e essa experiência humana de forma integrada. Aí, nas duas outras noites, nós tivemos a conferência com a doutora Cristina Puhalski, essa aqui que está nesse flyerzinho aqui, ó, ela é uma referência mundial em espiritualidade na saúde, autora do protocolo FICA. E um dos pontos mais importantes que ela trouxe é essa transição histórica, a passagem de uma medicina que é centrada na doença para uma medicina que é centrada no ser humano integral. E no cenário atual da medicina, um dos dados mais importantes apresentados a partir das discussões trazidas pelo trabalho dela, da doutora Cristina, revela algo profundamente assim simbólico nessa fragmentação humana. Um paciente, ele tem, em média, 18 segundos para descrever os seus sintomas antes de ser interrompido pelo médico. E aí, esse dado mostra mais do que um problema técnico, né? Mostra uma ruptura gigantesca na forma como o ser humano passou a ser visto dentro da área da saúde. O paciente deixa de ser alguém integral em sofrimento e passa a ser um conjunto de dados, exame, sintoma, protocolo que tem que ver e não dá tempo nem de entrar no sofrimento, no sentimento. E é o que eu falo aqui sempre para vocês também. Eu fui fazendo sempre esse jogo aqui, né? Poxa, preciso ver se tô no caminho certo, né? Claro. E aí é o que eu falo sempre aqui: não somos fórmulas únicas. Não dá para a gente só reduzir para o biológico. Então, ao acompanhar os pacientes graves, os pacientes terminais, as pessoas vivendo um sofrimento profundo, ela foi percebendo algo que foi mudando a visão dela da medicina. Os pacientes que conseguiam integrar a espiritualidade, conseguiam integrar os sentidos, valores internos e um propósito, eles apresentavam níveis muito maiores dessa capacidade de enfrentamento. E aí, quando ela fala de espiritualidade, ela não está falando só de religião, ela está falando daquilo que dá sentido à vida, que pode passar pela fé, mas também pode passar por propósito, por pertencimento, por consciência, por esperança, por sentido existencial, né? E eu fiquei pensando muito assim na inteligência espiritual, que também aqui não é espiritualidade abstrata, não é religião, é compreender como essa desconexão interna adoece o ser humano, adoece emocionalmente a gente. Então, se a gente perde o sentido, se a pessoa perdeu o sentido, perdeu uma direção existencial, o sofrimento ele vai permanecer, mesmo quando os sintomas
muitas vezes são controlados, não é? Aí controla a sintomatologia física, mas aquele sofrimento permanece. E aí, mais uma coisa que ela enfatizou também, e no mini curso que eu falei também sobre espiritualidade no ensino, que eles comentaram muito, foi que não basta conhecer a espiritualidade na teoria, ter conhecimento. É preciso saber manejar isso na prática profissional, com ética, com técnica, com sensibilidade. E eu percebi a carência dos profissionais do como eu faço, né? Que foi o que eu falei agora há pouco. Conversei com várias pessoas, tinha muitos professores de universidade, pesquisadores, obviamente, porque se eles estão dentro de universidades, principalmente universidades públicas, professores concursados, mestres, doutores, que estão fazendo pesquisa, e eles contando e, né, compartilhando a dificuldade de colocar a espiritualidade na prática, como fazer. E eu percebi essa dificuldade, né? E aí foi justamente para tornar essa abordagem mais prática, mais possível, que a doutora Cristina Kurhauski criou aquele protocolo FICA, que é considerado hoje o principal instrumento clínico no mundo para abordagem espiritual de pacientes. O FICA é um acrônimo também, né? O F de fé. Então, assim, se você, o profissional pergunta se você possui alguma fé religiosa, uma crença espiritual. O I é a importância, qual que é a importância dessa crença na sua vida? A comunidade, o C é o comunidade. Se você faz parte de alguma comunidade, grupo de apoio, vai no yoga uma vez na semana, vai na igreja, vai, né? Enfim. E a ação, como que você gostaria que eu, profissional, abordasse essas questões no seu cuidado? E o mais importante é que com isso a espiritualidade deixou de ser tratado como algo fora da medicina e passou a entrar oficialmente dentro da prática clínica baseada em evidências. E ela mostra, a doutora Cristina mostra que esse tipo de escuta fortalece o vínculo, a confiança, a adesão terapêutica, sensação de dignidade. Então ela escreveu inúmeras pesquisas e artigos, enfim, né? E talvez esse seja um dos pontos mais importantes para vocês compreenderem, né? Que muitas vezes aquilo que salva alguém não é só o protocolo técnico, é a experiência de ser visto por inteiro, de sentir que é digno. E, e isso, assim, fechou muito, assim, sabe? Parece que fechou a linha de raciocínio, de pensamento. E ela, como uma figura estudiosa, né, no mundo conhecida internacionalmente, ela argumentou que grande parte do burnout na saúde, nos profissionais de saúde, acontece por quê? Porque esses profissionais, eles ficam numa tentativa de sustentar, eles precisam sustentar uma máscara, né, de perfeição. É cobrado deles também. Eles se cobram, a sociedade cobra. Então, é cultural, né? Ele é o super-herói, ele tem que saber, ele tem que acertar. É aquela máscara de perfeição. Isso gera esse burnout nos profissionais. Eles são treinados para parecer fortes o tempo todo, objetivos, controlados, técnicos. Mas ela propõe algo revolucionário. Esse reconhecimento da própria humanidade do cuidador. E aí, nesse espaço, acontece a cura mútua. Ela trouxe relatos dos médicos atuando com essa visão e quanto isso cura um e outro. Porque a gente não consegue viver desconectado de si. O médico é um profissional inteiro também. E se ele está em pedaços ou fragmentado ali, não podendo também usar sua dimensão espiritual no atendimento como a dimensão espiritual, não vai dar, né? E ela chama isso de presença compassiva. Gente, pensa se eu não lembrei da neuroimersão, que a neuroimersão é presença.
Presença, ó, a Claudete colocou, temos que olhar para o ser humano como um todo, porque somos únicos. Exatamente, é uma fórmula única, o tempo todo inconstante. E a gente tem que olhar essa integralidade. E a presença compassiva. Então, ela diz que o médico precisa parar, ficar em presença compassiva, respirar, abrir um espaço. Gente, eu fui assim, meus olhos brilhavam, eu disse, não é possível, né? Essa pessoa fantástica, conhecida no mundo, com esse protocolo, está falando o que eu estou trazendo na prática para vocês e estou falando sempre aqui. Presença, gente, vamos treinar a presença como um comportamento. Se a gente age assim no dia, nós vamos ter uma nova visão, soluções com sentido, nós vamos enxergar as coisas de forma diferente, nós vamos interagir diferente, tudo muda. E é exatamente o que a gente vai fazer na neuroimersão agora, que vai acontecer dia 5 e 6 de junho aqui em Balneário Camboriú. E na formação em saúde emocional também, online, né? Eu ensino essa aplicação prática de saúde emocional, de comportamento humano, de consciência, de percepção. Então, quando a gente trabalha nós, aquela velho ditado, né? A máscara do avião, primeiro a despressurização da cabine. Primeiro a gente põe a máscara na gente, depois a gente ajuda o outro. A presença como um comportamento, como um recurso terapêutico e de soluções. E aí a gente olha para o outro. E a doutora Cristina Purhaus, que representa esse momento histórico em que a ciência, a espiritualidade, a saúde emocional e a experiência humana começam a conversar. E o ponto mais importante de todo o congresso talvez seja esse, né? A espiritualidade começa a deixar de ser vista como oposição à ciência e passa a ser estudada como uma dimensão legítima da experiência humana, verdadeira, não como substituição da ciência, mas uma ampliação da compreensão sobre o ser humano. Então, o CONUPES, o Congresso, ele construiu muitas pontes, assim, eu percebi entre as práticas clínicas. Então, tinha médico, na mesa, no mini curso que eu fiz, a gente fez trabalho em grupo. Então, tinha médico, tinha professor de medicina, tinha psicólogo, tinha advogada, que trabalha com a visão holística, sabe? Tinha outro professor da Espanha, que também dá aula na enfermagem, com essa visão da espiritualidade. Então, assim, eu percebi que esse congresso ele criou pontes dessa prática clínica, da pesquisa científica, da espiritualidade, sem abandonar nunca o rigor acadêmico. Tudo que tudo que eles pesquisaram, né, com essa comprovação, que espiritualidade não significa necessariamente religião, isso vocês já sabem. E na maior parte dos estudos, a espiritualidade está relacionada com o sentido de vida, com propósito, com transcendência, com percepção existencial, com o recurso interno de enfrentamento. E aí, quando eu falo aqui de inteligência espiritual, eu estou falando dessa capacidade da gente acessar essa percepção ampliada, consciência, direção interna, sentido. E é isso, né, gente? Assim, o futuro que eu penso e percebi da saúde emocional, ele é interdisciplinar. A gente já sabe, a neurociência sozinha não vai explicar tudo, a psiquiatria sozinha não vai explicar tudo, a biologia sozinha não vai explicar tudo. O congresso inteiro girou em torno de uma pergunta central, eu penso, que seja algo mais ou menos assim. O que que acontece quando a ciência começa a investigar seriamente a dimensão da experiência humana que estava ignorada? E eu acho que vem muitas surpresas, a cada congresso vem mais surpresas, né? E isso é muito importante porque vai validando muitas dores humanas que não cabem num diagnóstico. As pessoas que não estão apenas, aspas, assim, ansiosas, mas sim desconectadas, sem sentido, com um vazio existencial. E o ser humano não pode ser fragmentado em partes isoladas. Essa
a visão biopsicossócio espiritual ficou muito, muito clara ali com essas pesquisas, né? Então, assim, poderia falar muito mais, né? Muito mais, mas é quase impossível falar tudo, porque eu fiquei lá 3 dias, 3 dias anotando, participando de todas as toda a programação, gente, do Congresso, que vocês não têm noção de quanta coisa que teve. Olha isso aqui tudo. Então, é muita coisa. Tudo, 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 tudo que não tinha, que eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque tinha mesas que eu tinha que escolher, né? Qual que eu vou? Mas todas participei, fiz minhas anotações. Em resumo, é isso, gente. O Brasil está produzindo muita pesquisa séria. Esse núcleo, esse NUPES, né, em Juiz de Fora, é muito conceituado. Temos excelentes profissionais aqui e precisamos continuar, porque ignorar isso, né, já não dá mais. A gente precisa ignorar isso seria antiético. Ético é a gente incluir essa dimensão. Esse é o resumo. Certo? Agora eu vou fazer uma prática. E eu não sei como que ela vai ser, mas eu intuí assim, de trazer uma prática biopsicossócio-espiritual, para a gente poder sentir essas nossas dimensões. Não sei o que que vai sair, vou fazer aqui na hora. Mas para a gente poder olhar para essas nossas dimensões, reconhecer essas nossas dimensões, tá? Então convido vocês que fechem os olhos. Marina, se essa aula está sendo gravada, tá, ela vai ficar no YouTube. Só a prática que não fica depois. Daqui uma semana, mais ou menos, eu tiro a parte da prática. Aí a prática vai para o laboratório, tá? Então é até legal falar isso com vocês. Aqui, pessoal, é assim: a comunidade bioquímica das emoções faz parte o YouTube, o Instagram, o grupo do WhatsApp. Vocês estão sempre recebendo o que eu vou trazendo de aula, de postagem, de exercícios, certo? Então, essas aulas aqui que ficam no YouTube, elas vão ficar no YouTube lá, porém, a parte da prática ela é tirada depois e ela vai para o Hotmart, no laboratório, como eu faço. Esse laboratório é uma assinatura com um valor simbólico, bem simbólico, só porque não dá para fazer gratuito, um lugar separado para organizar. Então, nós temos mais de 50 aulas e práticas separadinhas para que você possa usar com seus clientes, para que você possa fazer, ir lá, clicar e fazer para você, porque as práticas são muito poderosas, são muito, e as aulas são muito profundas. Então, para que fique organizado, isso não se perca no meio do YouTube, você não dê, vai lá, uma coisa de 2, 3 anos atrás, está tudo no Hotmart organizadinho, tá? É uma assinatura de R$ 37 o semestre para você ter toda esse acervo de aulas. Inclusive na descrição diz o tempo, o assunto. Na descrição da prática diz também para que serve. Se você é um profissional que vai usar com outra pessoa, um psicólogo, um terapeuta, um mentor, um coach, vai usar com outra pessoa, para quando você deve usar, em que momento, para que serve. É bem legal, tá? Então vai ficar gravada sim, vai ficar no YouTube sim, mas a parte da prática vai ser retirada depois e vai junto com a aula para o laboratório, como eu faço no Hotmart. Ó, o Daniel colocou ali o laboratório para vocês conhecerem. E nesse laboratório, gente, daí fica gravado as sessões práticas do laboratório, que no mês que vem nós vamos fazer pelo Zoom, interativo. Ao vivo, pode entrar todo mundo, é gratuito, ao vivo. Participou, ok. Mas eu quero ver depois. Eu quero refazer aquela prática. Daí vai estar lá no Hotmart, salvo, entendeu? É só uma forma de poder você ter acesso a tanta coisa boa e não ficar isso perdido e solto. Não tem como a gente separar
o caminho da fisiologia, que passa pela mente, consciência, e o espiritual. E esse, nossa, me lembrei agora, gente, uma palestra que estava excelente, excelente com o Dr. Humberto, também um autor do livro. Ah, que eu queria trazer esse livro aqui para vocês, esqueci. Esqueci até o título, gente, para falar. Mas ele estava falando sobre essa verticalização, que é a nossa conversa, né? Vamos dizer assim, lá em cima, com essa espiritual. A horizontalização, a nossa relação com os outros, com a comunidade, com a família, aqui. E o circular, esse circular que eu chamo de ecológico. Esse circular, ele é essa integração dessa conversa horizontal e vertical. Isso foi palestra lá, gente. Acabei de falar aqui no exercício, explicando o exercício. Então a gente conseguiu sentir, né, o físico, o psicológico, as nossas relações com o todo, porque a gente é afetado e nós afetamos e somos afetados nessa horizontalidade, nesse nosso planeta, na nossa família, na nossa comunidade, a gente afeta e a gente é afetado pelo que acontece. As decisões dos outros nos afetam, as nossas afetam os outros. E isso tudo conversa. Isso tudo conversa, isso tudo é muito grande. Diante disso, dentro disso, a gente tem essa autonomia de fazer essa pergunta, essa conversa, essa abertura diretamente para o mais, para o maior, para a fonte. E ali perceber caminhos diferentes, atitudes, soluções, respostas, essa é a inteligência espiritual na prática. Como é que foi, gente? Ah, sim. Tá. A Marina perguntou se ela está gravada, eu respondi. Ela disse ótimo que poderemos rever sua fala. Claudete disse: aos poucos estamos rasgando o véu da ilusão, véu de Ísis. Olha, isso aí, isso aí. Tudo bem, gente? Para vocês, alguma pergunta, algum comentário? Nossa, eu nem deixei pergunta, nem falei que querem perguntar antes de fazer a prática. Querem perguntar? Agora dá tempo. Ai, não perguntei antes, desculpa. Eu me empolgo às vezes e vou, né, falando e fazendo a prática, nem abri para pergunta, nem deixei. Mas faz assim. Se vocês quiserem, pode perguntar agora, ou se tiver alguma pergunta, manda para mim no Instagram, pelo direct. Vocês, a maioria que eu estou vendo aqui, tem meu WhatsApp direto também. Quem não tem, pode pedir no Instagram. No site bioquimicadasemoções.com.br tem telefone, o telefone dá ajuda, né? Mas daí vai cair ali na empresa, mas o recado é passado e eu vou responder. Então eu tenho contato direto com vocês, eu gosto disso. Sempre junto aqui, próximo, porque é essa conexão que faz a gente ter resultado, né? Que a gente ter essa proximidade. É isso aqui, né? Esse horizontal e o circular aqui que a gente tem que fazer. Certo, pessoal? Então, pelo que eu tô vendo, não tem pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu olho para a tela aqui, mas não, não. O último foi o link que o Daniel colocou. Quem vem para neuroimersão está sendo muito bem esperado. Ah, olha, o Edmur falou, essa prática foi um religare, lembrar da conexão cósmica. Exatamente. Religião vem do religare, né? Essa conexão cósmica, exatamente. Muito rápida. Eu penso assim, essas práticas, algumas eu demoro, faço mais demoradas aqui, mas é muito rápido, porque quando a gente vê, a gente vê. Quando a gente se conecta, a gente simplesmente está ali. É uma prática de presença também, né? Ah,
Marina diz gratidão, queria muito saber o tom do congresso. É, Marina, e você vai vir para cá, a gente vai fofocar mais ainda. Vou te passar o tudo que teve. Eu te passo esse aqui eu tenho um a mais nessa programação. Também você pode olhar no site, mas é um tom científico, sim. É um tom científico que só vai confirmando, porque para mim foi tipo assim, gente, eu tô fazendo tudo certo, não tenho o que dizer. Até o paciência, que a gente vê na neuroimersão. Paciência é o acrônimo, 9 passos para presença e a inovação, os insights de resposta. Ô, paciência, quando eu vi o FICA da doutora Cristina Puhalski, falei, nossa, o paciência, ele serve para isso também, para o profissional e para o profissional usar numa sequência, num atendimento, numa sequência de atendimentos, dá muita ferramenta, mais do que o FICA, inclusive. Falei, bom, tá super certo. O que eu recebi para fazer e entregar para vocês está super certo. O caminho da biofrequência gama, muito certo. Vai para a presença. O que mais precisa que foi falado? Essa presença compassiva. Gente, se isso que eu estou fazendo não está certo, não tenho que esteja, porque foi assim, com todas as pesquisas mostrando, né? E como eu não estou dentro da universidade ali como uma professora, fazendo pesquisadora, foi muito importante, porque eu estou nessa linha que o acadêmico, né, que faz as pesquisas e está lá fazendo essas pesquisas e trazendo esses resultados, e a parte prática. Então, eu preciso ter esses dados científicos para entender se essas práticas estão ok, corretas dentro, e está muitíssimo alinhado, mas mais alinhado impossível. Então, esse é o tom. Esse é o tom. Para mim, serviu, voltei de lá falando, olha, podia não ter ido, porque não, vamos dizer assim, eu não vi nada de novo, mas tudo foi, tudo que foi falado só confirma esse caminho que a gente está fazendo e trilhando aqui no Brasil, né? Com a espiritualidade, os profissionais olhando para isso, a visão integral, biopsicossócio, espiritual do ser humano, e ter ferramentas que a carência maior de todos são as ferramentas, as partes práticas, como fazer. E é o que eu mais sei fazer, né? É o que eu mais sei trazer para vocês, prática, como fazer, como é que faz, como que você vai se tornar presente todo dia, toda hora na conexão com o cliente? Como é que você vai ter a resposta para o teu cliente? Não é só com a parte técnica. A técnica a gente sabe, a gente estuda, mas você precisa trazer a resposta para aquela fórmula, para aquele momento, para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa engajar no tratamento. Aquela pessoa precisa ter autonomia de enfrentamento. Então, para aquela pessoa, eu tenho que saber como eu vou usar o meu conhecimento técnico. E é isso que eu trago para vocês: prática, 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 presença, técnicas de prática, né? Foi muito legal. Foi muito legal. A Adriana disse: já me arrependi de não poder estar presente nesse curso. Mas venha, Adriana, venha, porque eu tenho um material a mais. Venha. Claudete disse: foi muito bom essa conexão para fazermos esse mergulho para dentro do nosso ser. Com certeza essa imersão vai ser de grande conexão e realinhamento. A Claudete vai estar lá. E vai ser, Claudete. E, gente, Claudete, você nem sabe, eu já te falei porque você estava no laboratório no mês passado. Tão bonita a tua mensagem. Cada pessoa recebe uma mensagem que vem, né? Vem a mensagem para vocês. Quem está inscrito recebe. E, pessoal, eu olhando as mensagens do ano passado, vendo vocês esse ano, o que eu conheço da história de cada um, quem está repetindo, quem vai fazer neuroimersão de novo, faz muito sentido. É muito bonito, porque é um trabalho muito maior do que eu, né? Muito maior do que eu. Eu sou uma ponte. Como eu falei, eu estou no meio entre a pesquisa científica e a prática, eu sou essa ponte aqui, entre o que precisa vir, o que eu posso trazer para vocês, com a parte científica que eu trago da bioquímica, da farmácia, essa parte ética, toda essa parte mais, né,
científica mesmo, e a parte de, poxa, vamos colocar isso, como é que a gente vai juntar essas coisas? Porque o ser humano é um todo, é integral. Então tá, pessoal, vamos lá, então espero quem vem para a neuroimersão. Mês que vem, junho, não sei que dia cai, mas a última quinta-feira de junho, laboratório prático, sala do Zoom, todos são bem-vindos, ok? Vão ser avisados, entrem no grupo do WhatsApp silenciado, Comunidade Bioquímica das Emoções, vocês vão daí sempre receber os avisos das aulas ou se cadastram no YouTube, com aquele sininho lá que daí recebe o aviso, ou se cadastra com seu e-mail, que também recebe. Cada um tem um jeito, né? Que prefere receber os avisos. Tem gente que prefere e-mail, tem gente que prefere estar no grupo, silenciado. Fiquem bem à vontade, tá? Obrigada, Michele. Até breve. Michele também vai estar aqui. A Michele sempre. Tudo que tem a Michele tá. Linda. E é maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Nos vemos no mês que vem no laboratório como eu faço. E quem vem para a neuroimersão, nos vemos daqui uma semana. Daqui um pouco mais, né? Sexta-feira. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.